And then a hero comes along with the strength to carry on and to cast the fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth that a hero lies in you. Olá, tudo bem? Eu sou Tâmara Pessoa, eu sou vocal coach. Nós temos um curso livre de canto popular em Guaraciaba do Norte há 4 anos e aqui eu vou poder mostrar um pouco do nosso trabalho, certo? O que nós temos desenvolvido no nosso município. O objetivo desse vídeo é poder mostrar tanto o nosso trabalho como também concorrer ao edital da Lei Aldir Blanc. Então, pessoal, nós vamos aprender um pouco nesse vídeo sobre como cantar com excelência, certo? Então, primeiramente, nós vamos aprender sobre a importância de se trabalhar e conhecer o seu material. Qual é o nosso material? A sua voz como instrumento de trabalho, o instrumento vocal. Então, é importante você saber utilizar, você ter cuidados com esse instrumento vocal, certo? Então, aqui nesse vídeo, você vai aprender como cantar com excelência. Conhecer a fisiologia da voz é muito relevante para a aprendizagem do canto. O que damos pouca importância é sobre os cuidados com a nossa voz e muitas vezes nos deparamos com problemas vocais por conta do abuso da voz, né? Então, abusos vocais podem prejudicar na nossa aprendizagem, no desenvolvimento do canto. Vamos conhecer o aparelho fonador e todos os elementos que compõem esse aparelho. Primeiramente, nós temos a traqueia, o pulmão, o diafragma e, por último, a laringe. O diafragma e a laringe são os mais importantes nesse processo. Por quê? São duas musculaturas que nós vamos malhá-las durante todos os exercícios que nós desenvolvemos com os nossos alunos. E é importante malhar a prega vocal, certo? E essa prega vocal, vou falar um pouco mais sobre ela. Bom, a prega vocal, que na verdade são as pregas vocais, elas se dividem em duas partes. Alguns usam esse termo de pregas vocais, outros usam prega vocal. Mas o termo mais utilizado é pregas vocais, porque elas se dividem em duas partes e elas têm o movimento abre e fecha. Quando nós estamos cantando, essas pregas, elas abrem e fecham, elas se fecham, certo? Quando nós estamos em silêncio, essa prega muda o movimento, ela fica parada, aberta, certo? E no meio da prega há a passagem do ar, ou seja, auxilia no processo de inspiração e expiração. E qual é a musculatura que auxilia nesse processo? O diafragma. O diafragma, quando nós aprendemos a utilizar o diafragma da forma correta, onde nós podemos afastar as costelas, abrir as costelas e nesse afastamento das costelas nós conseguimos ter uma contração diafragmática e essa contração é muito importante no processo do canto. Para você, aluno que quer aprender um pouco mais sobre cantar com excelência, você precisa entender esse lado teórico, né? Aprender um pouco mais sobre a fisiologia da voz. E o aparelho fonador, ele é de suma importância na aprendizagem desse processo. Bom, o aluno, quando ele não canta de forma saudável, o que acontece com a prega vocal? O aluno pode adquirir edemas, calos, fendas e pólipos.
que são diferentes problemas, né, devido ao abuso vocal. Então, quando acontece isso? Quando o aluno não sabe respirar de forma correta, ele não sabe utilizar o diafragma, que é um elemento que compõe o aparelho fonador. Então, quando ele não sabe utilizar esse diafragma, o que acontece? Ele prejudica a prega vocal. Essa prega, no movimento abre e fecha, quando você está cantando ou falando, os dois também podem ser prejudiciais à sua voz. Então, quando você está nesse processo de fonação, tanto você pode prejudicar, causando um edema ou um pólipo, que um pólipo é uma ferida bem mais complicada, né? Então você pode adquirir o quê? Um calo na voz e você tem que recorrer a um fono, certo? Então, para que nós evitemos esses problemas, esses danos, nós precisamos entender como utilizar a respiração, a prega vocal e não deixar com que elas venham se chocar, porque quando há esse movimento abre e fecha, elas se chocam e podem ser um movimento muito brusco, certo? Causando essas feridas. E para isso, nós precisamos entender como respirar corretamente, afastando as costelas e conseguindo também usar a articulação da mandíbula, que é muito importante no processo, né? Outra coisa que é muito importante, nós entendemos sobre a articulação dessa mandíbula. O que compõe a mandíbula, né? Nós temos aqui o palato duro, o palato mole, certo? Que é chamado céu da boca. Esse palato, ele precisa ter uma movimentação quando eu estiver cantando numa região mais aguda, então eu preciso entender sobre isso. Quando eu levanto um pouco mais o palato, eu tenho uma fonação diferente, ou seja, eu acabo tendo uma ressonância diferente. Então nós temos que entender como nós podemos abrir a boca no processo do canto, certo? Nós vamos aprender sobre a importância do aquecimento vocal antes das performances. É muito importante aquecer a voz antes de performar. Por quê? Você pode muito bem prejudicar a sua prega vocal, comprometer a sua apresentação, porque muitas vezes a sua prega está suja, às vezes você pode ter consumido algum alimento que possa prejudicar na sua apresentação e uma das coisas um dos benefícios que o aquecimento nos traz. Quando você aquece a prega vocal, você pode limpá-la a partir do aquecimento e também traz outros benefícios. Você pode preparar seu músculo, a sua musculatura para o desenvolvimento do canto. Então, do mesmo jeito que você aquece o seu corpo para praticar uma atividade física, a voz não é diferente, a prega vocal não é diferente, você precisa aquecê-la antes de cantar. Então, nós temos aqui uma pequena demonstração com os nossos alunos do curso livre de canto popular, a Giovana e o José Roberto. Eles vão fazer aqui para vocês uma pequena demonstração do aquecimento vocal, certo? Como funciona, e nós vamos fazer aqui com a vibração de lábios, certo? Um dos aquecimentos vocais que nós podemos optar e que nós trabalhamos no nosso curso. E agora nós vamos demonstrar o nosso exercício de respiração, utilizando o V, certo? Nós usamos as consoantes para desenvolver esse exercício.
fazer uma demonstração e aprender na prática como fazer exercícios vocais. Quais são os exercícios que são essenciais para o canto, para aprender a cantar. Então, nós vamos fazer os vocalizes, tá? Com a vogal I, que é uma vogal ótima de trabalhar por conta de não ser uma vogal aberta. Bom, como vocês puderam observar, né, os alunos fizeram aqui justamente o que nós trabalhamos durante as nossas aulas, e esses vocalizes são muito importantes. Por quê? Porque nós trabalhamos a respiração, a abertura das costelas, a contração diafragmática, trabalhamos a articulação mandibular, então a abertura da mandíbula, a importância de descer a língua, baixar a língua um pouco para que a laringe venha subir, venha descer. Então, quando nós não temos essa consciência de baixar a língua, a laringe ela sempre sobe. Quando a laringe sobe, então há um esforço demasiado na prega vocal. E a prega pode ocorrer aquele problema que eu falei anteriormente, sobre os edemas, os calos. Então é muito importante. Também há outra questão. Muitas vezes, quando nós deixamos a laringe subir, o nosso canto, a performance sai meio complicada. Por quê? Nós forçamos demais a laringe e sai aquela voz muito espremida. Então, para nós evitarmos isso, a gente precisa conscientizar o aluno de que ele precisa descer a língua, certo? Que é muito importante. E também a questão do palato, né? Levanta um pouco mais o palato para o palato poder ficar, a ressonância também, você ajudar na ressonância. Então há o belting também, que é uma técnica de agudos. O belting, para que você possa desenvolvê-lo, você precisa descer um pouco mais a língua e levantar mais o palato. Ou se você quiser uma voz mais nasal, com ressonância mais nasal, então você deixa a língua um pouco mais levantada. Mas é importante ter consciência de não deixar a língua muito levantada. Lembrando que quando você levanta, a laringe aperta, certo? Porque ela sobe e vai fechando a prega vocal e há aquele movimento brusco.